Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Como estamos a caminho, é sinal de que ainda somos espíritos imperfeitos. Então, nós temos que arrancar do nosso coração defeitos, vícios, os quais prejudicam a nossa evolução. E para que façamos isso, diariamente nós estamos aqui juntos, com uma mensagem, uma reflexão que auxilia nesta longa jornada. E hoje é baseada nas palavras de Pedro, que está lá em Atos dos Apóstolos, onde Pedro diz o seguinte: pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? É, é uma colocação interessante, merece ser repetido. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Essa pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é de grande significação nos atos apostólicos de antigamente e também nos dias de hoje. O funcionário romano, ou centurião, era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre do emissário dos céus e, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador interrogava sensato: por que razão mandaste chamar-me? É claro que, naquele momento, naquela situação, Simão Pedro precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante hoje também necessita saber onde pisa e com que fim é convocado ao campo alheio. As situações são semelhantes. Passam-se 2000 anos e os quadros se repetem, não é assim? Pois é. É que este quadro sugere muitas considerações a nós que somos os novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. E a resolução, porém, é intempestiva e desarrosada. Porque aqui também cabe a pergunta de Pedro ao centurião: por que razão mandaste chamar? Isso porque nós temos aí um vasto material à nossa disposição, que são os livros da codificação, as obras complementares. Então, tudo aquilo que, em princípio, nós precisamos conhecer, estão nessas obras. É claro que a ciência avança e o espiritismo também avança junto com a ciência, tanto que o próprio Allan Kardec colocou que, se algum dia o espiritismo estiver em desacordo com a ciência, fiquemos com a ciência e deixemos a doutrina espírita de lado. Mas, até o momento, passados quase 170 anos aí do lançamento da codificação espírita, a ciência só vem confirmando os fatos espíritas. E nós, muitas vezes, não contentes com todo esse material que está à nossa disposição, o que nós fazemos? Nós invocamos os bons espíritos e eu pergunto, para quê? Para nos dizerem aquilo que está nos livros? Normalmente é para isso que nós invocamos os bons espíritos, para pedir conselhos, mas
Sendo nós o elemento inteligente do universo, tendo toda uma farta literatura à nossa disposição, as respostas para o que nós precisamos estão nas obras espíritas. É claro que, desculpe o termo que eu vou utilizar, vadios como nós somos em matéria de leitura, de discernimento, nós gostamos que alguém venha e nos entregue o prato pronto, não é assim? Não temos a paciência, a persistência dele em busca da receita, desculpem, dos ingredientes para fazer esse prato, fazendo uma analogia do conhecimento da doutrina espírita, do conhecimento necessário, com o fazer uma refeição. Então, a minha visão, e de acordo com Emmanuel, que também comenta esta colocação, muitas vezes o fato de nós invocarmos os bons espíritos chega a ser quase que uma leviandade. Imagine Jesus trabalhando na condução dos destinos do planeta e toda hora alguém indo lá atrapalhar, pedir alguma coisa para Jesus. E olha que esses eternos pedintes somos todos nós, não é? Porque quando nós lembramos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, normalmente é para pedir alguma coisa. Não é assim? Dificilmente nós agradecemos, dificilmente nós louvamos a Deus e aos bons espíritos. Então, não vamos ser como o centurião. Vamos tratar os bons espíritos como Pedro. Por que razão nós os invocamos? Essa é algo que nós deveríamos meditar profundamente, porque 99% das respostas que nós precisamos estão aí na literatura espírita. Mas, muitas vezes, a gente diz, como aquele que não acredita em nada, eu só acredito em Deus se ele se materializar na minha frente. Aí Deus não se materializa, ele não acredita em Deus. Todos nós somos mais ou menos assim. Já tivemos aí inúmeras provas da existência e da sobrevivência do espírito, mas a gente sempre quer uma prova particular. Então, vamos ter um pouco mais de fé, um pouco mais de discernimento no pedir as coisas para os espíritos. Vamos pedir realmente aquilo que seja necessário. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração, uma boa semana e até amanhã, então.